Agradecemos ao Dr. Duílio Antero de Carvalho. Esse tema de psiquiatria e saúde mental é bastante desconhecido por nós, operadores de direito, mas não menos importante. Logo a seguir, passamos a palavra ao Dr. Marco Túlio de Mello, doutor em psicobiologia pela Unifesp, livre docente pela Unicamp e Unifesp, membro titular da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do CONTRAN e membro assessor do CNPq. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer ao Dr. Samuel, ao Dr. Edmundo, e, para mim, é uma honra muito grande estar aqui na mesa com o Dr. Renato, com o Dr. Duílio, principalmente para poder fazer uma abordagem para vocês de um tema que talvez passe um pouquinho desapercebido por todos aqui, mas que talvez seja de extrema importância no nosso dia a dia, ou seja, como fisiologicamente ou biologicamente o nosso organismo trabalha, pensando em ritmos, e o quanto isso influencia na saúde do trabalhador, e quando as ações na justiça batem à porta de vocês, pensando na organização do trabalho. Ou seja, como tudo isso se relaciona, como tudo isso... Coloca o slide, por favor. Como tudo isso vai se organizando de uma forma em que a gente possa minimizar as queixas desses trabalhadores. Primeiro slide, por favor. Bem, talvez a coisa que a gente possa entender que seja mais importante no nosso organismo é uma relação que nós temos entre a claridade e a escuridão. Ou seja, é justamente ao longo de um dia, das 24 horas que nós temos, que existe um momento de claridade e um momento de escuridão, que o nosso organismo começa a se organizar. Ou seja, parece algo muito simples, mas é justamente pelo fato da rotação e a translação da Terra sobre o seu eixo ou em torno do Sol, que faz com que o nosso organismo se adapte às nossas atividades, durante o dia ou durante a noite. No entanto, o nosso organismo entende que, quando eu falo em claridade, ou seja, quando eu estou na claridade, eu tenho que ficar acordado, e é esse momento que eu tenho que trabalhar. Mas o meu organismo também entende que o momento da escuridão é algo muito importante para mim, principalmente na hora que eu penso no descanso, principalmente na hora que eu penso em organizar temporalmente o meu estado de descanso e de restabelecimento. Então, para nós, esses fatores, claridade e escuridão, nos organizam. E nos organizam como? Nos organizam de uma forma em que essa informação visual que eu tenho, ou seja, da claridade, ela é o grande marcador biológico do nosso organismo. Quando o sistema visual meu entende que é claro, que é claridade, é justamente essa informação que vai ser revertida lá e comunicada ao núcleo supraquiasmático, que é um núcleozinho bem pequeno que fica no hipotálamo, que vai fazer toda a gestão do nosso organismo. Esse núcleo, chamado núcleo supraquiasmático, ele é o nosso relógio biológico. É nessa hora em que ele enxerga a claridade, então, todo dia, na hora que nós acordamos, nós nos resetamos, nós nos organizamos temporalmente de novo. E é justamente porque o núcleo supraquiasmático recebe a informação visual da claridade que ele fala, olha, está na hora de acordar. Então, vamos fazer o seguinte, que a organização minha passe a entender que é o momento em que eu devo ficar acordado. E aí, quando isso acontece, quando essa informação... Quando essa informação acontece, ou seja, o meu núcleo supraquiasmático enxerga a claridade, ele fala assim, temperatura corporal, aumente, eu preciso que você se organize. E essa temperatura corporal começa a aumentar. E aí, justamente, que essa informação chega no hipotálamo, que ele fala, olha, cortisol, aumenta. Nós temos que preparar o João, o José e o Manuel para o seu dia a dia.
olha, a curva da temperatura corporal tem que aumentar agora, porque ele vai entrar num período de atividade. Então, a gente começa nós vamos nos organizar frente a essas duas condições. E aí você poderia falar assim para mim, Túlio, bobagem danada, né? E o cego? Como é que ele se organiza? O cego, justamente por ele não ter a informação visual, ele tem o que nós chamamos de arrastamento de fase. Hoje ele dorme às 22, amanhã às 22h05, depois da manhã às 22h10, e é justamente por causa desse arrastamento de fase que o cego tem, que normalmente todas as ações dele no seu dia a dia são muito cronometradas. Ele almoça no mesmo horário, ele faz ginástica no mesmo horário, ele faz tudo sempre no mesmo horário. Ou seja, o Zeitgeber dele, o doador dele do tempo, são muitas questões sociais. Então, como ele não tem a informação visual, ele acaba sempre resgatando todo esse processo. E aí, então, o meu organismo entende que na hora que eu tenho a informação de luz, eu vou inibir melatonina, que é um hormônio exclusivamente da escuridão. E quando eu tenho a escuridão, eu vou fazer com que a melatonina seja liberada, e aí eu consiga dormir. E aí vocês podem imaginar, então, o grande sofrimento de um trabalhador noturno ou de um trabalhador por turnos que tem que dormir de dia, porque a melatonina não é secretada, não é liberada na mesma intensidade e da mesma forma com que é liberada no período escuro. Então, a gente já começa a entender que a relação do trabalhador no período da noite, ou do trabalhador por turno, é muito mais difícil na sua organização biológica do que um trabalhador que trabalha durante o período do dia. Ou seja, ele reflete isso de uma forma completamente diferente. Próximo. Então, a gente começa a perceber que esse hormônio melatonina é algo muito importante para que eu possa descansar. Abrindo um parênteses, tem uma monografia, 5 anos atrás, da Organização Mundial de Saúde, mostrando que trabalhadores por turno ou trabalhadores que atuam no período noturno estão tendo uma incidência e uma frequência enorme de câncer depois que se aposentam. E uma das hipóteses grandes é justamente pela falta de um pico de melatonina durante muito tempo, ou seja, durante a fase em que esse trabalhador esteve na ativa, e quando ele se aposentou, o sistema imunológico dele automaticamente diminuiu muito ou se reduziu bastante, porque a falta de sono e um período de recuperação muito curto faz com que o meu sistema imunológico fique muito ruim, e provavelmente isso tenha refletido. Com isso, a gente entendendo que melatonina é o hormônio da noite, a gente pode, então, entender que esse período aqui rachurado, um pouquinho mais escuro, que é o período da noite, é um período que eu tenho um grande sofrimento durante o período do trabalho. É o período que eu tenho uma secreção alta de melatonina, é um período que a curva da temperatura corporal minha está mais baixa, é um período que o alerta subjetivo meu é pior, eu demoro a perceber as coisas, como também o tempo de reação, ou seja, eu preciso pisar no freio de um caminhão, meu é maior, ou seja, o tempo que eu demoro para pisar no freio é muito maior do que durante o período da noite, quando comparado com o período do dia. E aí, o meu organismo lá atrás, o dia surgiu, ele fala, olha, aumente a curva da temperatura corporal. Aí o que ele fez? Aqui por volta das 6h30, 7 horas, a curva da temperatura corporal aumenta. Aí agora, lá pelo meio-dia, 1h, a temperatura corporal vai descer, de qualquer jeito. Você almoçando ou não almoçando. Aí se você for na churrascaria, lá onde que a gente foi, ou comer muito, aí você tem o que a gente brinca aqui do efeito feijoada. A vontade de cochilar é muito maior. Então você fala assim para mim, Túlio, é uma boa alternativa fazer um cochilo programado ou fazer um cochilo depois do almoço? É ótimo. Agora, tem muita gente que fala assim, depois que eu cochilo eu acordo muito mais mal-humorado, eu acordo pior. Então não cochila, não serve para todo mundo. Mas é uma boa, para quem gosta, poder utilizar essa fase aqui. Aí a temperatura volta a subir depois, pegando o seu ápice por volta das 17 até as 20, 22 horas. E esse é o momento que o meu organismo tem uma capacidade muscular, uma capacidade de trabalho muito alta. Exemplo, vocês nunca viram nenhum recorde mundial nas provas de atletismo, provas de longa duração, ser batida no período da manhã.
Todos, ou a grande maioria dos recordes, são batidos no final da tarde e início da noite. Aí, lá pelas 10 horas, o meu organismo entendeu que a luz diminuiu. Olha, a escuridão chegou. Diminui a curva da temperatura corporal, abaixa, porque eu preciso que a temperatura caia para que eu tenha melatonina, ou seja, a secreção de melatonina. Aí a temperatura vem caindo, 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 até chegar ao seu nadir, ou seja, ao seu mínimo, por volta das 4 horas da manhã. Então, quanto mais baixo a curva da temperatura corporal, maior é a secreção de melatonina e mais sono eu vou ter. E é justamente por isso que nas fábricas, é justamente por isso que nas indústrias ou nas estradas, esse é o horário que morre mais gente. Esse é o horário que tem mais acidentes. Esse é o horário que todo mundo sofre muito, né? E aí a temperatura volta a subir por volta das 5, 6 horas, porque o organismo sabe que a claridade vai chegar, né? O que inibe melatonina? Luz, aumento de temperatura, né? São duas coisas que inibem claramente a melatonina. Então a gente pode entender também, depois que o Edison inventou o tal da lâmpada, né, ou da luz elétrica, o nosso organismo ficou meio doidão, né? Ou seja, ele parou de entender que hora que é dia e que hora que é noite, né? E isso nos desorganiza muito. Quer ver uma coisa? Rapidamente. Quantos de vocês aqui, levantam a mão, por favor, já trabalharam no período da noite? Olha se aconteceu isso com vocês. Vocês ficavam extremamente cansados naquele horário de 4h30 da manhã, né? E aí na hora fala assim, nossa, que vontade de dormir. Estou com muito sono. Aí deu 6 horas da manhã, vocês vão embora para casa. Aí o que acontecia na hora que você chegava em casa? Não dormiam. Ou seja, perdi o sono. Por quê? Porque vocês viram luz. E luz inibe melatonina. Então, entra-se aí, ou seja, a gente encontra nesse processo a grande dificuldade do trabalhador noturno ou por turnos descansar. Porque no horário biológico dele de descansar, ele está trabalhando. E no horário inverso que ele deveria estar atuando, ele tem que dormir num horário que a fisiologia dele fala, você não dorme nesse horário, chefe, você tem que ficar acordado. E, além disso, o filho está em casa, fazendo bagunça, o telefone toca, o caminhão passa na rua, e nada contribui para que ele possa descansar, né? Próximo slide. E aí, com isso, né, nesse processo, nós começamos a entender que existe algo muito importante nessa relação de gasto de energia durante o dia e descanso, que é o nosso ciclo vigília-sono. Ou seja, por que nós dormimos? Por que isso é tão importante? Na verdade, inventaram uma mentira cabeluda para a gente algum tempo atrás, falando que nós temos que dormir 8 horas. Mentira, isso não existe. Nós temos a média da população que dorme por volta de 7 horas e 40. Aí eu tenho uma turma, em torno de 12% da população, que são curto-dormidores. Essas pessoas com 5 horas, na verdade, com menos de 6 horas e meia de sono, elas estão muito bem. 5 horas de sono, a pessoa acorda muito bem, obrigado. E aí eu tenho o longo-dormidor, que é aquele sujeito que necessita, biologicamente, dormir mais do que 9 horas e meia. Isso não significa que o curto-dormidor é ansioso ou que o longo-dormidor é preguiçoso. Significa que nós temos algo que nos rege e que é genético. Da mesma forma, eu tenho o sujeito que gosta de dormir muito cedo, deu 8 horas, o sujeito já está de pijama, pronto para dormir. O William Bonner e a Patrícia Poeta dá tchau, ele já está cochilando há muito tempo, né? Mas esse cara acorda numa alegria às 5 horas da manhã que dá até tristeza, né? Ele acorda numa velocidade que você olha para ele e fala assim, nossa, que pilha é essa que esse sujeito tem, né? Mas se você conversar com ele às 6 horas da tarde, provavelmente no dia seguinte ele nem lembra que você conversou com ele. Nós estamos falando também em 15% da população. E aí eu tenho uma outra turma, que é aquela turma que gosta de dormir tarde e acordar tarde. Emenda um Jô Soares, emenda um filme, e aí vai dormir, gostaria de dormir lá pelas 3, 4 horas, e acordar por volta de 1, 2 horas da tarde. Né? No entanto, né, há muito tempo atrás, isso há muito tempo, eu falava o seguinte, poxa, o Edmundo tem uma frota de ônibus. E aí, por que lá na frota de ônibus do Edmundo, a gente não escala quem é matutino, né, para as escalas da manhã? E quem é vespertino, para entrar nas escalas noturnas? Por que a gente não aproveita o biológico do sujeito para evitar acidentes? Ou seja, por que nós não adaptamos a fisiologia nesse processo? E depois a gente avaliar mais de 15 mil trabalhadores, né,
o que a gente percebeu esses extremos, matutino e vespertinos, não aguentam trabalho por turno ou trabalho noturno. Esses são os caras que, com 1 ano de emprego, eles abandonam o emprego ou morrem lá dentro por algum acidente, né? Porque eles não suportam alteração muito brusca. O nosso organismo é muito rítmico, né? Com isso, né, o nosso organismo busca essa ritmicidade entre o claro e o escuro, para que ele se mantenha sempre equilibrado, ou seja, ele tenta contrabalançar tudo isso. E ele contrabalança por quê? Porque na hora que ele entende que tem claridade, eu vou ficar acordado, e a propensão de dormir vai aumentando, mas na hora que chega a escuridão, eu tenho melatonina e faz com que eu durma, né? Com isso, todo esse balançozinho que deveria estar acontecendo aí, né, mas não está, vão se organizando. Durante o período que eu durmo, eu tenho uma fase de sono, que é a fase não REM, né, que ela é dividida em 3 estágios. O primeiro estágio é aquele estágio que você põe a cabeça no travesseiro, né, e você escuta uma coisa lá fora ainda. Você vê alguém, escuta alguém na cozinha, um caminhão que passou lá fora. Nós estamos falando de 2 a 4% de uma noite total de sono. Depois a gente tem um estágio do sono, chamado estágio 2, né, do sono. Esse estágio você fica nele de 45% a 55% de uma noite de sono, mas, entre aspas, ele é pobre, ele te recupera muito pouco. E aí eu vou para o N3, para o estágio 3 do sono não REM, que é um estágio profundo. Como é que você chama? Que a Antônia está dormindo, eu chego lá e falo assim, Antônia, acorda. E a Antônia nem dá sinal para mim, né? Ela está num sono muito profundo. Esse sono ele é importante por quê? Porque é nessa fase que eu libero o GH, o hormônio do crescimento, mesmo sendo mais velho. Essa fase é muito importante para todo o processo anabolizante do meu organismo, para que eu recupere a parte física do meu organismo. E aí depois eu tenho o sono REM, né, que vem do inglês de Rapid Eye Movements, que é o momento em que eu movimento os olhos, desligo a musculatura, tenho a tonia muscular completa, aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial cerebral. Nesse momento eu tenho sonhos vívidos, né, em geral lembro dos sonhos, mas não é normal lembrar dos sonhos, que muita gente pergunta, então eu não sonho, né, eu não lembro. Não é normal, né, é normal não lembrar até, mas esse momento do sono ele é muito importante para a cognição. É essa fase que eu vou memorizar tudo que eu aprendi hoje ou vou descartar tudo. Ou seja, toda a minha parte de cognição e memória é feita nessa fase do sono. Só que essa fase do sono ela é muito lábil, ela é muito chata, ela é muito metida, ela é nariz em pé, né? Se você brigar com alguém que você gosta, se você beber cerveja, bebida alcoólica ou tiver um estresse, você não vai nessas 2 fases do sono importantes. Você dorme o mesmo tanto que você deveria ter dormido num sono pobre, que é o sono 2, mas, ao mesmo tempo, não recupera. Por isso que você acorda no dia seguinte acabado, né? E muito mal. E aí, então, próximo slide. À medida que a gente vai passando por esses estágios, nós vamos nos recuperando. Se eu fosse tirar uma foto de vocês, essa seria a foto do sono. O que isso aqui está falando para mim? Que quando eu estou no estágio 1, eu estou aqui, no 2 aqui, no 3 aqui, o 3 e o 4 se juntaram, tá? E essa corzinha um pouco mais escura quando eu estou no REM. Então, significa que de 90 em 90 minutos eu passo por todas as fases do sono. Significa que de 90 em 90 minutos eu passo pelo 2, pelo 3, pelo REM. Só que se vocês observarem, no início da noite, na primeira metade da noite, eu tenho mais sono que recupera a minha parte física. Tá? Minha parte no sono delta, no sono 3. E mais no final da noite, o sono REM, que traz cognição. Então é uma péssima estratégia falar assim, eu vou acordar mais cedo hoje para viajar, porque eu vou dirigir e não quero pegar trânsito. Você está perdendo a melhor fase do seu sono, que é o sono REM. E essa pressão desse sono aqui, do sono REM, ela é muito forte. Já escutaram o caminhoneiro falar assim, poxa, eu freiei porque eu vi uma manada de elefante passando aqui na frente, e por isso que eu capotei. Ele viu sim, porque ele sonhou de olho aberto. A pressão desse sono é tão grande que quando você fica sem dormir, você vai sonhar de olho aberto. E aí, um outro problema que nós temos com os distúrbios do sono, no nosso sono, são os distúrbios. Ou seja, nós temos uma grande parcela da população com um alto índice de distúrbios do sono. Então, como o nosso trabalhador, e nós fazemos parte da população, eu entendo que o nosso trabalhador já vem trabalhar no período noturno, ou no período por turnos, né, com algum tipo de distúrbio do sono. Na população de São Paulo, já tem 4 décadas que a gente segue isso, o professor Sérgio Tufik segue, né, nós temos aí em torno de 82% da população de São Paulo com distúrbio do sono. É altíssimo.
Então, sempre quando a gente vai trabalhar numa empresa ou fazer alguma gestão em cima de alguma empresa, uma das coisas que a gente fala é: vamos fazer polissonografia, vamos ver se o sujeito tem distúrbio do sono, porque eu posso ter a melhor escala de trabalho, mas se o sujeito não dorme, não adianta nada, né? Ou seja, o sono dele é de péssima qualidade. Com isso, né, dependendo da hora, do dia ou da noite que eu for dormir, eu durmo mais ou menos. Se eu dormir por volta de meia-noite ou no período escuro, a tendência de eu dormir próximo a 8 horas, didaticamente falando, é alta. Mas se eu for dormir aqui por volta das 4 horas da tarde, provavelmente eu não consigo dormir mais do que 2 horas. Ou seja, o estar no horário claro faz com que o meu sono seja pior. Então, uma das estratégias, né, para o trabalhador por turno ou noturno é dormir próximo àquela segunda descida da curva da temperatura corporal, que é depois do almoço, ou às 10, 11 horas da noite. Ou seja, fisiologicamente, isso ajuda esse trabalhador. E aí uma informação muito ruim para todos nós é assim: tirando abdômen, barriga, culote, orelha, nariz, essas coisas que crescem à medida que a gente vai ficando velho, o resto tudo cai e diminui, né? E o sono é assim também. Ou seja, à medida que eu vou ficando mais velho, eu durmo menos e numa pior qualidade. Então, também passa a ser história ou mito em falar assim: o João, que está na empresa há mais de 60 anos, é o meu braço direito e ele é que vai ficar à noite, né? Porque esse sujeito conhece a empresa toda. Ele dorme mal, ele fragmenta o sono, esse sujeito gosta de dormir um pouco mais cedo. À medida que a gente vai ficando mais velho, nós ficamos mais matutinos, né? Então, é uma péssima estratégia colocar esses funcionários para trabalhar no período noturno. E como eu falei antes do matutino e do vespertino, aqui é a curva da temperatura corporal de um matutino e de um vespertino. Então, mostra que a curva da temperatura corporal de um vespertino é arrastada, ela é posterior, mostrando que isso é fisiológico e não tem como mudar. Qual é o nosso problema? E o problema nosso, como um todo, que vai cair na mesa de vocês, é como resolver, então, o problema da sociedade 24 horas. Eu dou aula para os médicos, e eu brinco com eles, né? Olha, se eu chegar lá de madrugada, se você tiver que me operar, um neurocirurgião me pegar, se você estiver saindo do seu plantão, não me pegue, espera o outro chegar. Mas se o outro estiver vindo de um plantão também, porque hoje em dia a categoria médica é isso o tempo inteiro, tá certo? Então já vai de uma vez só, pode ir, que não sei qual vai ser o estrago, que vai ser maior, né? Mas qual é o problema que nós temos com esses trabalhadores? É o equilíbrio entre família e sociedade e o trabalho. Essa turma não consegue ter vida social. Ou seja, o trabalhador por turno ou noturno são pessoas extremamente sacrificadas, são pessoas extremamente prejudicadas, porque esse lado de família e sociedade está prejudicado. Quando ele está em casa, a família está fora, a filha está na escola, ninguém está lá. Tá certo? E quando ele sai, está todo mundo chegando. Ou seja, o convívio é muito ruim. Então, o equilíbrio entre trabalho, família e descanso talvez seja a grande dificuldade que nós temos com esses trabalhadores. Ou seja, como que nós vamos nos organizar? E aí, quando o sujeito não dorme, porque trabalha por turno, ou no período noturno, ou tem um distúrbio do sono, né, tudo isso aqui é prejudicado dessa pessoa. Julgamento, atenção, memória, processo decisório. Ou seja, ele é um sujeito que não raciocina como aquele trabalhador que trabalha durante o dia. Vou abrir outro parênteses. Há um tempo atrás, mais ou menos uns 4 anos, chegou uma demanda... É que eu tenho só 30 minutos, tá, gente? Então, por isso que eu estou acelerando, senão a gente não chega. Há um tempo atrás, chegou uma demanda do Ministério Público do Trabalho para fazer uma análise na escala de trabalho de uma empresa de ônibus. Não era dos motoristas, era do pessoal que vendia passagem, era dos mecânicos, com quem trabalhava 8 horas fixas no escritório. Pergunta é: a escala 12 por 36 e a escala 8 horas fixas durante o dia. Na hora que isso chegou para mim, eu falei, pensei, né? Batata, 12 por 36 é pior. Mundo inteiro a escala 12 por 36 é ruim. Por que aqui no Brasil vai ser boa? E aí nós fizemos um estudo. Na hora que chegou o resultado para mim, o 12 por 36 estava ruim, mas estava melhor do que a de 8 horas, fixo, durante o dia. Falei, está errado, vamos refazer o estudo. Refizemos, o mesmo resultado. Aí eu fui na empresa, fui lá conversar com todo mundo. E aí o que me assustou? Me assustou é que um fator muito importante. O cara que trabalha 8 horas, o trabalhador de 8 horas durante o dia, para ele chegar no serviço 7, 8 horas da manhã, ele acordou às entre 5h30 e 6 horas da manhã. Né?
Aí ele larga do serviço às 17, 18 horas. Só que ele não vai para casa. Esse sujeito vai para a escola, esse sujeito vai para a faculdade, esse sujeito vai para a academia, ele vai para qualquer lugar. Aí ele vai chegar em casa entre 10 e meia-noite. Aí é que ele vai lavar roupa, aí é que ele vai organizar a vida dele, aí que ele vai organizar a vida dos filhos, e ele vai dormir por volta de 1, 2 horas da manhã. E aí ele volta a acordar a que horas? 5, 6 horas da manhã. Então, no Brasil, o sujeito que trabalha 8 horas, e não é todos, tá, gente? Mas, nesse caso, a gente observou isso, estava pior do que a escala 12 por 36, sabendo que a escala 12 por 36 é ruim. Então, quando a gente pega estudos de outros países, a gente tem que ter muita cautela, porque, às vezes, culturalmente, eu não consigo aplicar o resultado de uma sociedade europeia, que todo mundo, quando chega na jornada de trabalho, na época maturacional para ir trabalhar, já é formado. Biologicamente já está pronto, né? E nós não, ou seja, a gente começa a estudar ali, a gente começa a se capacitar nesse momento, né? Com isso, né, um outro fator muito importante é quem tem débito de sono, ou seja, esses trabalhadores por turno ou noturno, engordam mais, por vários fatores. Ele fica mais tempo exposto à comida, né? Ele fica mais tempo acordado, e principalmente pela alteração metabólica que ele tem, ele não trabalha bem todos os aspectos hormonais. E aí o que acontece com esse sujeito, né? Além dele engordar, esse é um estudo de um aluno meu do mestrado e doutorado, a gente conseguiu mostrar que eles perdem proteína, músculo e aumentam gordura. Ou seja, o sujeito que não dorme bem e que trabalha por turno, ele aumenta, em média, no primeiro ano da jornada de trabalho dele, entre 5,8 kg a 6,2 kg. No primeiro ano da jornada de trabalho. Quem trabalhou à noite sabe disso, né? É só lembrar o tanto que engordou. E depois, nos anos subsequentes, entre 800 gramas a 1,1 kg. Né? Ou seja, esse sujeito começa a alterar todo o seu padrão metabólico, porque o dia que ele deveria estar acordado, ele está tentando dormir, e de noite ele está acordado. E aí tem um fator importante, o sujeito que trabalha à noite, ele não gosta de comer comida gelada, ele não gosta de salada. O sujeito, quando está à noite, ele quer comer caloria, ele quer comer comida quente. Por quê? Porque a temperatura corporal dele abaixou. Então, todo esse processo é feito com esses trabalhadores. Com isso, né, esse estudo aqui do Lange mostra um fator muito importante. O trabalhador, quando está privado de sono, no caso aí os trabalhadores por turno, quando eles são vacinados por uma gripe, vacina da gripe, e aí eu vou falar meio de uma forma mais popular, a vacina não pega, quando ele não dorme bem na noite em que ele foi vacinado. E é por isso que os idosos sempre reclamam, né, que ficam gripados quando se vacinam para a gripe, né, porque o sono deles já é mais prejudicado e eles não respondem da mesma forma. Né. Então, todos esses trabalhadores têm um processo muito grande no processo de imunossupressão e de imunidade. Então, à medida que eu vou ficando acordado, é lógico, né, eu acabo tendo uma propensão maior de dormir. Com isso, né, esse trabalho por turno e esse trabalhador noturno fica muito prejudicado. Se a gente imaginar, né, comparar o horário da jornada de trabalho durante o dia com o da tarde, com o da noite, o sujeito que trabalha à noite corre 30,4% maior risco de acidente. Ou seja, a possibilidade dele errar e ter um acidente é 30,4%. Quando eu penso em escalas de trabalho, onde o sujeito trabalha mais do que 4 dias noturnos direto, ele sai do primeiro dia com o nível 1, né, de risco para acidente, e chega a aumentar em 36% no 4º dia de jornada de trabalho noturno. Então, uma outra dica, é uma péssima estratégia, uma escala de trabalho noturna, ter mais do que 4 noites noturnas subsequentes de trabalho. A partir da 5ª noite subsequente de trabalho, o risco para acidente aumenta muito, né? Então, máximo 4 noites seguidas de jornada de trabalho noturno. E quando a gente monta uma escala de trabalho, ela não pode ser no sentido anti-horário. Ela tem que ser manhã, tarde e noite. E não noite, tarde, manhã, ou noite, manhã, tarde. Não, ela tem que ser no horário biológico nosso, que nossa adaptação fica melhor, né? E aí, pensando em tempo acordado, fica muito explícito aqui, né? Estudos mais recentes apontam para o aumento do risco de acidente a partir da 9ª hora de trabalho, a partir da 12ª hora ele é duplicado, e a partir da 14ª hora ele é triplicado. Então, pensando em escalas de trabalho de 12 horas, hora extra, não dá para pensar em hora extra em escalas de trabalho maior do que 12 horas. Uma escala 12 por 36, hora extra, nunca.
né, porque o risco de acidente aumenta muito. E aí o Dawson aqui, que é da Austrália, junto com o Hakrajal aqui, que é um amigo nosso, né, fizeram o seguinte estudo. Nos pegou, colocou todo mundo no laboratório de sono, e no dia seguinte, na hora que nós acordamos, ele falou assim, olha, gente, agora nós vamos todo mundo tomar bebida alcoólica. E deu o uísque lá para todo mundo. Aí ele percebeu que com 0,06 decigrama de álcool no sangue, nós não estávamos mais com coordenação motora para poder dirigir. Pronto. Aí, na semana seguinte, ele levou todo mundo de novo para o laboratório de sono. Só que, em vez, no dia seguinte dele dar bebida alcoólica para nós, ele falou assim, vocês vão ficar acordados, todo mundo. E aí, o que ele falou? E ele percebeu que 19 horas acordado é como se o sujeito tivesse bêbado para dirigir um carro. Compara a 6 copos de cerveja ou 3 copos de vinho. 24 horas acordado é como se ele tivesse tomado 12 copos de cerveja ou 6 copos de vinho. Então, se eu juntar numa escala de trabalho mais de 19 horas acordado, que acontece direto com os motoristas, tá? E com os trabalhadores, mais uma jornada de trabalho maior de 12 horas, às 4 horas da manhã, eu juntei tudo para dar um acidente. Só estou esperando ele acontecer. Então, a gente tem que pensar muito bem na forma da organização da jornada de trabalho para que isso não ocorra. Então, quando eu penso em fadiga, né, tem alguns fatores que eu tenho que levar em consideração. O primeiro, os fatores relacionados ao trabalho, que eu devo observar os fatores ligados à operação, à escala de trabalho. Mas também tem que observar os fatores relacionados ao trabalhador. Com isso, né, eu começo a entender todos como o trabalhador efetua o seu desempenho, né, e como ele trabalha, pensando em vigilância, memória, tomada de decisão, sensibilidade, mas eu vou entender a saúde desse trabalhador, como o Dr. Duílio falou aqui antes. Ou seja, o quanto que isso reflete no desempenho operacional desse sujeito, para que ele tenha um mínimo de acidentes, absenteísmo ou qualquer problema. Ou seja, quando eu penso num quadro de fadiga, é isso que eu estou tentando observar. E aí, induzindo a fadiga, ou seja, pensando no fator fadiga, eu estou pensando em que hora que ele está trabalhando, que hora que ele acorda, fatores relacionados ao trabalho que vão desencadear a sonolência, aumentando a fadiga e prejudicando as tarefas, podendo levar esse sujeito, né, a um acidente quando ele não tem um repouso. E aí a gente pensa como fator circadiano, homeostático e fatores relacionados ao trabalho, né, induzindo a probabilidade de um acidente. Então, quando a gente pensa nesse trabalhador, nós estamos falando assim, se esse sujeito não dorme, eu estou falando que ele tem isolamento social, menor envolvimento com a vida diária, dificuldade de organizar tarefas domésticas, maior preocupação com o trabalho, as viagens durante o período em que ele está trabalhando, né, fazendo com que a atenção, concentração dessa pessoa diminua, né, podendo provocar um acidente. Com isso, né, os erros que poderiam provocar acidente, um tempo de reação mais lento, dificuldade de concentração, memória, comunicação não clara, dificuldade de manter-se acordado e erros críticos. Ou seja, tudo isso provocado por escalas mal feitas, excesso de jornada de trabalho, né, falta de descanso e, principalmente, momentos em que ele não deveria estar trabalhando. E aí, 92%, né, dos acidentes em geral, né, são causados por fator humano. Em geral, hábitos alimentares incorretos, obesidade, uso de álcool, fadiga no trabalho ou privação do sono, privação ou restrição do sono. Diversas associações já mostram isso, que a maioria dos acidentes estão relacionados a fatores humanos, né? E esse é um estudo nosso, né, rapidamente, em que a gente observou motoristas de ônibus interestaduais e 16% desses caras falavam que dormiram na hora que estavam dirigindo o ônibus, viagens interestaduais. Uma média de 8 cochilos por viagem. E aí nós ficamos tão assustados que a gente levou esse pessoal para o laboratório de sono. E o que nós vimos que não era 16%, estava mais próximo daquele relato dos amigos, que eram 48% estavam cansados e com sono na hora que estavam trabalhando. E tinham essa sonolência. Esse outro estudo do Murilo nosso mostrou que as pessoas perdem proteína, músculo, quando não dormem, né, principalmente esses trabalhadores por turno. Esse outro estudo que a gente fez lá em Fortaleza mostrou que 26% dos motoristas estavam sonolentos, e dessa turma que fica sonolenta, a maioria deles já tinham tido casos de acidentes nas estradas.
como também 13,6% dos motoristas tinham casos de depressão, como o Dr. Duílio mostrou. Como já tem mais de 10 anos que eu faço parte do CONTRAN, da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente, nós conseguimos colocar lá a avaliação dos distúrbios do sono, né, para esses motoristas profissionais. E nós fizemos esse paper para poder demonstrar isso a nível internacional. Mas não é só no motorista de caminhão ou no motorista de ônibus. Aqui é uma empresa aérea do Brasil, e que nós entramos na caixa preta dos aviões, pegamos lá, se eu não me engano, 45 mil horas, né, ou 15 mil horas de voo de avião, e fomos observar que a turma que trabalha de madrugada, e olha que nós entramos na caixa preta, pegamos pelo programa FOCUA, ninguém pôs mãos, foi tudo dado do computador. A turma da madrugada erra 46% mais do que a turma que trabalha durante o dia. E erro nível 3, 4 e 5. Então, vários comandantes, vocês podem conversar com eles falam assim, nossa, Túlio, na hora que eu estou pousando aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, às 6 horas da manhã, eu custa enxergar a pista. Né? O meu olho está aranhando, parece uma areia dentro dele. E é isso aí, eles têm 46% mais erro na madrugada. Né? Então, e agora pensando em vocês, 68% dos juízes entrevistados encontravam-se numa fase caracterizada por cansaço físico e mental, dificuldade de memorização, maior vulnerabilidade a doenças. Né? E dos juízes, né, um número, né, uma redução no número de horas de sono muito maior. Né? Ou seja, o levar e fazer todo esse trabalho que vocês fazem acaba, né, tendo uma dedicação muito grande em tudo isso. E aí, nas estatísticas, gente, eu vou passar rápido, porque já deu meu tempo, nós tivemos no ano de 2010, 1.136.000 mortes no Brasil. Homicídios, 52 mil homicídios em 2010. Mortes nas estradas, 43 mil. Gente, é muito triste, tá certo? Ou seja, a gente entender que morre 5 ali, 10 em Minas Gerais, 2 não sei aonde, e ficou banal a gente passar na estrada e ver aquele paninho branco em cima, você até fica triste ali, mas ficou corriqueiro. E não dá. Da mesma forma, falar que ver o sujeito de metralhadora na televisão, lá numa cidade grande, isso é normal. Não dá para ser normal. Tá certo? Nós temos que fazer alguma coisa para mudar isso. O número de pessoas morrendo é muito grande. Em geral, entre 17% a 19% das mortes é porque alguém cochilou no volante. É porque alguém estava com fadiga e cansaço. Finalizando, eu vou mostrar o dado desse reloginho. Esse reloginho é um reloginho que a gente usa para ver o ciclo vigília-sono e quanto tempo o sujeito fica acordado. A Cláudia Moreno colocou esse reloginho, né, num motorista de uma empresa que tinha uma escala fixa. Cada linha dessa é um dia, tá? E aqui embaixo é a hora do dia. E aí, e quando está vermelhinho é porque o sujeito está dormindo. Então, se vocês observarem, ele tem um padrão regular de sono, com exceção aqui do dia 20/2, que ele dormiu mais tarde, que era um domingo, sábado a domingo. Mas ele tinha um padrão regular. Então, nós colocamos o relógio dele, a Cláudia colocou aqui, no dia 15/2 de 2000. Da mesma firma, tinha um sujeito que trabalhava fora, levando carga para outro estado, e ele não tinha hora regular. Colocou o reloginho no mesmo horário, lá, 15/2 de 2000, 7 horas da manhã. Conta comigo, por favor. Esse sujeito colocou o relógio aqui, dormiu depois do almoço no dia 15, e dormiu depois no dia 16, a 1 hora da manhã, e acordou às 7. Às 7 horas da manhã do dia 16, ele foi levar uma carga para o Nordeste. Tá? Conta comigo. Dia 16 ele ficou acordado, dia 17 ele ficou acordado, dia 18 ele ficou acordado com um cochilinho ali, dia 19 ele teve um cochilo maior aqui, mas ficando acordado, mas só veio dormir no dia 20. Um tempo de sono maior. E ele estava levando uma carga para o Nordeste. E esse sujeito bate no peito e fala assim, eu sou macho. Macho nada. E ele passou perto de vocês no caminhão dele, você e a sua família estavam no carro, que ultrapassaram esse sujeito. Tá certo? E aí? Nós vamos deixar isso acontecer? Não dá. Então, pensando na curva da temperatura corporal, a gente entende que os grandes acidentes no mundo aconteceram na hora que a curva da temperatura corporal estava baixa. Isso é fisiológico, isso é biológico. Então, não dá para comparar um sujeito que trabalha de dia com um sujeito que trabalha de noite. O sujeito que trabalha de noite fazendo a mesma atividade é muito mais sacrificado. E aí ele tem uma relação com a promoção de saúde muito mais prejudicada. Esse sujeito é um sujeito que a gente tem que ajudá-lo de toda forma. E aí a gente tem sempre que pensar num trabalhador seguro e na sua família, e pensando no trabalho, família e descanso. Com isso, eu tenho que entender que cansaço mata.
né, que a fadiga mata e que nós temos que trabalhar isso. Eu posso fazer com um sujeito, colocar ele numa escala de trabalho do jeito que eu quiser, mas vai chegar uma hora que as costas vão doer, ele vai levantar. E é aí que é a hora do acidente, tá certo, gente? Então, eu gostaria de dar recado, talvez o meu recado final é assim: Edmundo, muito obrigado, Samuel, muito obrigado, mas eu acredito vir aqui em vocês, porque vocês mudam a história desse país. Vocês são as pessoas que têm o direito, ou que têm a competência para falar com o cara assim: olha, não dá para ter essa escala de trabalho, olha, não dá para ser desse jeito, porque se não fosse isso, eu não ia acreditar em muito pouca coisa, porque a ganância pelo dinheiro está muito maior do que a ganância por uma boa saúde. Então, eu acredito muito em vocês, e acredito que vocês são as pessoas que podem mudar um pouquinho esse país, né? E quero, próximo slide, só um pouquinho, quero agradecer a vocês, né, deixando o meu e-mail para todo mundo aqui, e falar o seguinte: eu deixei essa aula em PDF para vocês ali. Eu queria ter falado no início, né, para vocês não terem que tirar foto, escrever nem nada, né? Vocês podem levar essa aula em PDF, tá? Tira a foto da moça e do moço bonitão do lado, né? Mas a aula vai ficar ali em PDF para vocês poderem pegar, mas principalmente, gente, vocês são, vou usar um termo que talvez esteja errado, desculpa, o cara, né? Se não forem vocês, não dá para acreditar em ninguém. Muito obrigado. Bom, depois dessa interessantíssima palestra, me cabe apenas agradecer ao Dr. Duílio Antero de Camargo, ao Dr. Marco Túlio de Mello, a organização do evento, pelo convite de participar desse congresso e declarar encerrado este painel.